A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Quero também já pedir que você pegue o seu copo com água. Aqui o meu já está preparado, para que terminando então este vídeo a gente entre em oração, amém? Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, não esqueça do like, para que o YouTube então possa muitas pessoas enviar, né? Esta mensagem. Terminando também de assistir, não se esqueça, Deus com certeza colocará em seu coração alguém que vai necessitar também desta mensagem. Envia para essa pessoa, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos então. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 14. O tema hoje é algo assim que Deus colocar em meu coração, eu acredito pelo Espírito de Deus, e tem como tema: na guerra, só pare se Deus te mandar. Pastor, então quer dizer que no momento da dificuldade, no momento da guerra, só é para parar quando Deus mandar? Sim. Quem foi que mandou você parar? Deus quer que peguemos a espada, quer que a gente se revista da armadura, como está escrito em Efésios, no capítulo de número 6. E ali nos posicionemos até que tudo seja concluído. Quantos, meus irmãos, quantos têm parado antes do tempo? Às vezes impossibilitados porque já estão machucados. Alguns desanimam, alguns perdem a fé, são engolidos pelas circunstâncias e entendem que já não tem mais jeito. Mas Deus está enviando esta mensagem para você e te dizendo o porquê que você parou. Eu não mandei você parar. Vamos ver o que está escrito aqui? 2 Reis, capítulo de número 13, verso de número 14, diz assim: E Eliseu estava doente de sua doença, de que morrera. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. Então o rei tomou o arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. Ou seja, a região que estava sendo dominada pelos sírios. Então o rei abriu a janela. Então disse Eliseu: atira a flecha. Então o rei atirou. E disse: essa é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Entendeu a ordem de Deus aqui? Atirou a flecha, rei Jeoás. Ele disse: atirei. Então, pela boca do profeta, o Espírito disse, o Espírito de Deus, inspirou o profeta a dizer: esta é a flecha do livramento do Senhor. Porque vocês, os israelitas, o meu povo, ferirás os sírios até os consumir. Não é pela metade, é até os consumir.
Olha o que vem agora, olha que interessante. E disse mais o profeta ao rei: toma as flechas. Então o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. E então ele parou. Meu Deus do céu. Percebam que a ordem foi: pega aí o arco e a flecha e começa a ferir a terra. E aí ele feriu só 3 vezes. Então o homem de Deus, versículo de número 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Meu Deus. Está entendendo, irmão? Deus falou, usando a vida do profeta: fere a terra. E ele feriu a terra só 3 vezes. Amados, o nosso defeito, sabe qual é? É determinar que para Deus e para nós já está bom. Senhora, até aqui está bom. O senhor pode me ajudar só até aqui? Alguns já entraram em comodismo. Já se acomodaram com o sofrimento. Ou mesmo que não estejam acomodados, eles querem determinar a Deus até onde ele pode ir. E a ordem era: fere a terra. Era para esperar Deus mandar parar. Quando chegasse 5 ou 6 vezes que ele estivesse tacando as flechas no chão, o próprio profeta ia dizer: chega, até aqui tá bom. Mas ele deveria esperar a ordem que Deus daria ao profeta para passar para ele. Feriu a terra 3 vezes e achou que tá bom. Tema da mensagem de hoje: em meio à guerra, só é para parar quando Deus mandar você parar. Quando tudo estiver consumado. Não é para parar quando você achar que tem que parar. Porque existem males que devem ser arrancados até a raiz, irmão. Minha irmã, ei, você que me ouve, escute. Existem males que devem ser arrancados até a raiz. E é Deus que determina isso, é Deus que nos orienta, é Deus que diz quando é que tem que parar, é Deus que determina: filho, chega, acabou, a vitória já é sua. Aí o profeta olhou para ele e disse: você ia ferir até os consumir. Se tivesse tacado 5 ou 6 vezes a flecha no chão. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. O comodismo, estar acomodado com um determinado tipo de ideia ou, de repente, de situação que eu estou vivendo. Às vezes, faz com que eu e você
deixemos de provar o melhor de Deus. Deus quer que a gente prove o melhor, mas é necessário a gente ir mais além. Tá entendendo? Algumas pessoas estão indo só até a metade do caminho. Tem gente dizendo, não, só até aqui tá bom. Estão deixando de viver o sobrenatural. Estão deixando de provar o que Deus tem a entregar. Por quê? Porque pararam de lutar. Porque já estão achando que tá bom. Não, o que Deus já me deu tá bom. Tá bom. Se Deus tiver mandado você parar, tá bom. É até onde Deus mandar você lutar que você tem que lutar. Existem pessoas que têm... E Deus vê isso. Somos nós que não vemos. Deus às vezes está olhando e vendo que existem pessoas que têm um potencial tão grande, irmão, para ir tão longe. E muitos dizendo, não, Senhor, me dá só um quedinho, tá bom. Só até ali tá bom. Aí Deus dizendo, eu quero te usar. Eu sei a capacidade que eu mesmo te dei para ser minha serva, para ser o meu servo, para ir até os confins da terra se for necessário. Quero te usar como uma guerreira, quero te usar como um guerreiro. Não mandei você parar, assim diz o Senhor nessa palavra. Parou porque tá com o seu armamento, tá com a sua couraça, tá com toda a armadura, com o seu escudo, com uma espada, mas parou antes do tempo. Parou antes do tempo. Irmãos, existem momentos que chegamos a um patamar em que nos achamos confortáveis, não é? E Deus às vezes tem que sacudir, sabia? Deus tem que sacudir para que a gente possa acordar e entender que podemos sim chegar a níveis maiores, a patamares maiores. Eu estou dizendo debaixo da ordenança do próprio Deus, eu estou falando. Eu não estou falando de ir além do que aquilo que Deus te enviou, te mandou fazer. Não. Tanto é que o próprio tema já diz, se Deus não mandou parar, por que parou? Agora, se Deus mandar parar, parou. Mas aí, pastor, Deus tem que sacudir? Às vezes tem que sacudir. E todas as vezes que Deus quer nos tirar do comodismo, incomoda, sabia? Tirar da zona de conforto incomoda. Grave isso. Você já viu o nascimento de uma criança? Está lá confortável. Eu não sei se você sabia, mas cientificamente é comprovado. A criança está ali protegida. Está num ambiente de conforto. Dentro ali da barriga, na placenta. Ali está gostosinho ali, está sendo nutrido, protegido, está guardado. Mas chega o momento em que o próprio Deus já determinou, quero te levar a um nível maior. Aí, olha como que é um momento que incomoda. A criança, ela é incomodada a sair. É bruto, é um momento bruto. É um momento de incômodo, mas é necessário.
Quero te dar um outro exemplo. O próprio arrebatamento da igreja, por exemplo. Eu não sei se você sabia, mas a palavra arrebatamento significa arrancar com força, significa sequestro, ou seja, arrancar com rapidez. Tá pensando que vai ser algo delicadinho, é? Hã? Vem cá, meu bebê, passar a mão na cabeça. Vem cá, eu vou te levar lá pra cima. Não, vai se num abrir e piscar de olhos. Será algo bruto, brusco, rápido, com violência, será muito forte, será algo que vai trazer impacto no momento. Tudo isso causa incômodo, para que depois possamos viver algo poderoso da parte de Deus. É necessário primeiro que Deus venha nos incomodar. Sabe por quê? Porque Ele não mandou parar. Deus, por meio de Cristo, disse assim, o próprio Cristo, Ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Somente até que do alto sejais revestidos de poder. Depois, vá até os confins da terra. Samaria, Judeia. Pregue para vários lugares. Depois de serem revestidos de poder. O que foi que eles fizeram? Ficaram lá em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo lá em Atos, no capítulo de número 2. Começaram a pregar. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, que coisa linda. Só que depois o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém mesmo. Jesus disse, só é para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ide, vai para todos os lados. Pregue o meu evangelho até os confins da terra. Eles não fizeram isso. Deus então permitiu uma perseguição terrível. Tá vendo? Como Deus tem que mexer com as estruturas? Quero levar vocês a patamares, a lugares maiores, a fazer a minha vontade. Eu não mandei parar. E nem que tenha que incomodar, nem que Deus nos tenha que sacudir, mas Ele vai nos levar aonde Ele determina. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Este momento de guerra, de abalo, de talvez uma tempestade, não é para te destruir, não é para te abater. É Deus sacudindo, é Deus mexendo com as estruturas. Sabe para quê? Para te levar a lugares muito maiores. É Deus te tirando, talvez, do comodismo. Tacou só três flechinhas, né? Deus quer que você taque, que você fira a terra com 6, com 7, até quantas vezes Deus quiser. Só não pare, pelo amor de Deus, antes que Deus te mande parar. Eu espero que esta mensagem tenha falado com você. Pegue agora o seu copo com água. Deixe o pastor orar por você, colocando a mão sobre o seu coração. Primeiro coloque a mão sobre o seu coração. Depois vamos consagrar a água e você vai beber. Num ato profético de que esta água simboliza a palavra. Cristo disse, eu vos já tenho purificado, santificado pela minha palavra. A palavra simboliza, aliás, a água, né? Simboliza a purificação da palavra de Deus. A água simboliza o próprio Espírito Santo. Então, coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o pastor orar por você.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quantos estão querendo parar antes da hora, antes do momento determinado pelo Senhor? Pai querido, esta mensagem veio para impulsionar, para direcionar, para trazer, meu Deus, esperança, para que estas pessoas possam entender que ainda existe uma caminhada a fazer. O Senhor, meu Deus, com certeza, tem coisas grandes a entregar a esta pessoa que me ouve. E talvez ela tenha parado antes do tempo. Ei, minha irmã, meu irmão, continue, lute, persevere, não pare. O nosso Deus é contigo. O nosso Deus é na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, assim como o Senhor deu a ordem a Jeoás, rei de Israel, dizendo: pegue aí a sua arma, seu arco, a sua flecha, e atire com ela na terra. Assim o Senhor está ordenando a esta pessoa agora: se revista da armadura espiritual que Deus lhe proporcionou em Efésios, no capítulo de número 10. Pegue a espada do Espírito e não pare de lutar. Só é para parar quando Deus te mandar. Senhor, em nome de Jesus, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero determinar sobre estas vidas: receba a vitória do Senhor completa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E só é para parar. Só pare quando o Deus de Israel te mandar. E se prepare, porque você vai contar o seu testemunho. Pegue o seu copo com água. Deixa o pastor consagrar. Senhor Deus, eu consagro esta água e quero determinar no nome de Jesus que esta pessoa que me ouve agora, ao beber desta água, seja, ó Deus, um ato profético, iluminada, e que ela possa entender que a vitória já é dela pelo poder da sua palavra e do seu Santo Espírito. Muito obrigado, meu Pai. Te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Pode beber, bebe a água com fé, amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu te espero na próxima reflexão.